Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 6 de abril. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O plenário do Senado deve votar esta semana propostas que estão em regime de urgência. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é o repórter Tiago Tibúrcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. São matérias que alteram a economia de estados, municípios e também afetam a arrecadação da União. E por isso mesmo, apesar de estarem em regime de urgência, cada proposta é negociada entre governo e parlamentares, ponto a ponto. Na semana passada, a ordem da pauta foi reorganizada. Agora, os senadores devem votar primeiro o projeto que convalida incentivos fiscais concedidos por estados, mas questionados na Justiça. Em seguida, pode ser analisado também o projeto que muda o indexador da dívida de estados e municípios. Se aprovado como está, o texto causará queda na arrecadação federal de 3 bilhões de reais. Por isso, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, esteve aqui na semana passada no Senado, tentou convencer os senadores de votar uma proposta alternativa. E, finalmente, os senadores também podem votar o projeto sobre o novo marco legal da biodiversidade, um conjunto de regras sobre a pesquisa e o comércio do patrimônio genético brasileiro. Empresas, pesquisadores e comunidades tradicionais tentam repartir a riqueza dessa exploração. Essa proposta específica tranca a pauta do plenário a partir do dia 10 de abril. André. Obrigado, Tiago. Veja agora os destaques das comissões do Senado para esta semana. Vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. Teremos mais uma semana no Senado com a presença maciça de ministro que vem apresentar seus planos de trabalho e explicar as medidas adotadas pelo governo federal. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, e o da Previdência Social, Carlos Gabas, vêm à Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira para explicar as mudanças nos benefícios sociais, como seguro-desemprego, pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-doença e seguro-defeso. Na última terça-feira, a comissão recebeu o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que falou aos senadores por mais de 7 horas seguidas. Levy defendeu as medidas provisórias que o governo enviou para o Congresso com essas mudanças, reforçando sua importância para equilibrar as contas públicas e consolidar avanços sociais. Também amanhã, a Comissão de Ciência e Tecnologia recebe o ministro Aldo Rebelo, que vai apresentar as metas do Ministério para os próximos anos. Na quarta, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar um projeto que limita a taxa cobrada por mudança ou remarcação de voo, quando essa mudança acontecer a pedido do passageiro, a no máximo 10% o valor da passagem. Está na pauta da comissão também uma proposta que acaba com os chamados projetos autorizativos que dão permissão ao governo para criar programas. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, participa também na quarta de uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura para apresentar as prioridades do Ministério para 2015. Mas as crises hídrica e energética também devem tomar uma grande atenção nesse debate, já que a escassez de água nos principais reservatórios do país neste ano trouxe prejuízos à geração hidrelétrica, o que aumentou o uso das termoelétricas e teve impacto na conta de luz do brasileiro. E a Comissão de Assuntos Sociais vai receber o ministro da Saúde, Arthur Quioro, que vai esclarecer recentes denúncias contra o programa Mais Médicos. Foi divulgado que o programa teria sido criado com o fim específico de transferir dinheiro para Cuba. Uma reportagem da TV Bandeirantes mostrou uma reunião em que representantes da Organização Pan-Americana de Saúde e do Ministério da Saúde supostamente teriam combinado a vinda de agentes do governo cubano como se fossem médicos. Quioro está vindo espontaneamente prestar esclarecimentos e a audiência está marcada para quarta-feira. André. Obrigado, Roberto. A crise hídrica na região sudeste do país entrou na pauta do Senado neste início de ano legislativo. 2 projetos que pretendem racionalizar o uso da água potável já estão tramitando na casa. Segundo as Nações Unidas, até 2025, 3 bilhões de pessoas enfrentarão o problema da falta de água potável. No Brasil, o problema sempre esteve restrito à região Nordeste. Mas o aumento da população nas grandes cidades, aliado à degradação dos mananciais e ao mau uso deste recurso, trouxe a falta d'água para a região Sudeste, que hoje enfrenta a pior crise hídrica da sua história. O cenário de mudanças climáticas veio para ficar. Então, a gente tem dados já do painel brasileiro de mudanças climáticas mostrando que o clima vai mudar muito até 2050.
Então é previsto, por exemplo, que na região centro-norte do país, que 40%, chova 40% menos na região centro-norte até 2050. A gente está falando de uma redução de 40% de chuvas. Um dos projetos que já tramita no Senado obriga os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida a implantarem sistemas de coleta, armazenagem e uso da água da chuva. O assunto já foi tema do programa Ecosenado, que mostrou como esse tipo de procedimento deve ser feito em residências. A água da chuva, apesar dela ser uma água pura, ela se contamina com uma superfície de coleta. Então, por exemplo, nas coberturas, nos telhados, você tem uma série de contaminantes, terra, poeira, galhos, folhas, às vezes até mesmo excremento de aves, né? Então essa água da chuva é captada por calhas e condutores que vão transportar essa água até o filtro. Esse filtro vai estar removendo essas impurezas. Outro projeto em tramitação altera a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei de Saneamento Básico para promover o uso de fontes alternativas de abastecimento de água. O projeto estabelece que nenhuma água de boa qualidade deverá ser utilizada em atividades que toleram água de qualidade inferior. É o caso da lavagem de calçadas e das regas de jardim, por exemplo. O projeto também altera a Lei de Saneamento Básico, permitindo que a rede hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento possa ser alimentada também por sistemas de reaproveitamento de água das chuvas e de reuso de água. Hoje, a Lei de Saneamento proíbe as edificações que têm acesso à água das concessionárias de também terem outra fonte de água. E o projeto, então, elimina essa proibição, permitindo que haja, desde que adequadamente regulamentado. É preciso regulamentar porque é uma preocupação com a potabilidade da água, né? E hoje é uma responsabilidade das empresas. Então, se a água vai chegar de outra fonte, quem vai ser responsável pela potabilidade ou não dessa água? Esse projeto vem exatamente na busca de nós criarmos uma legislação que produza não somente uma ação de regulamentação, mas, acima de tudo, de educação das pessoas para que, independentemente de uma seca prolongada como essa, nós possamos estar preservando para as gerações futuras esse bem tão importante que é a água. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.